Terceiro ano, sejam bem-vindos à revisão de filosofia, certo? A tia vai fazer aqui uma revisão geral, tá? Daquilo que nós vimos neste livro 3, ok? Tô aqui com o meu livro digital, tá? Para que vocês possam ir acompanhando. Primeiro, nós vimos um pouquinho sobre o sentir e pensar, né? Que nós aprendemos sobre a relação que existe entre os pensamentos e os sentimentos, né? Isso vimos que os pensamentos, eles estão ligados aos nossos sentimentos, tá? Que ao pensar em algo, eu posso sentir, né? E que ao sentir alguma coisa, eu também posso pensar, né? Inclusive tem esse videozinho aqui, né? Isso que eu vou colocar para que vocês assistam ele novamente. Então vamos lá. Vou esperar carregar. Muito bem, vocês viram o videozinho? Vamos lá, tá? E aí a gente viu também um pouquinho sobre os sentimentos e a filosofia, né? Que aí parece que a filosofia e os sentimentos não tem nada a ver, mas na verdade tem muito, certo? Porque eu pensando e refletindo sobre um sentimento que eu tenho, né? Eu posso descobrir qual a origem desse sentimento, qual o gatilho desse sentimento, né? E entender a relação que o pensamento tem com os sentimentos, certo? Vamos lá? Dando continuidade, né? Aí teve o aprender brincando, conversa vai, conversa vem, mão na massa, né? E teve o aprofundando o assunto, que diz assim: já vimos que há muitos sentimentos diferentes e como eles podem representar uma infinidade de coisas, né? E a gente refletiu um pouquinho sobre eles, né? Sobre evitar, controlar ou anular. Certo? Por quê? Porque às vezes eu posso ter um sentimento muito ruim de raiva e eu preciso aprender a controlar esse sentimento para que eu não tenha uma atitude que venha magoar outra pessoa, né? Ou machucar a mim mesmo, certo? Então eu posso evitar esse pensamento, ou eu posso controlar esse pensamento ou tentar anular ele, certo? Vamos lá. E aí a gente viu também, né, que é importante nós demonstrarmos os nossos sentimentos, para que as pessoas saibam aquilo que nós estamos sentindo, tá? Porque acontecem situações em nossas vidas que uma situação, por exemplo, me causa um sentimento, ou bom ou ruim, e se eu não disser para aquela pessoa que causou isso, ela não vai saber, porque ela não vai adivinhar se eu não expressar os meus sentimentos, tá? Então, expressar os sentimentos é sempre bom, tá? A gente não pode estar guardando tudo só pra si, certinho? Isso, tá? E finalizamos esse capítulo 1, tá? Então, agora vamos para o capítulo 2. No capítulo 2, né, nós estudamos sentimentos bons e sentimentos ruins, né? Porque nós somos seres humanos e os seres humanos têm tanto sentimentos bons quanto os sentimentos ruins, tá? E olha só, esses sentimentos, eles fazem com que gerem algumas atitudes, certo? E nós temos que estar bem ligadinhos nisso. Olha só, despertando sentimentos, tá? Às vezes acontece alguma situação, alguma coisa, ou nós vemos, né, algum objeto, enfim, que desperta em nós sentimentos, tanto bons quanto ruins, tá? Às vezes é uma alegria muito grande, ou às vezes é uma tristeza, tá? Vai depender daquele objeto, daquela situação, daquela coisa que eu estou vendo, vivenciando, né? E me faça lembrar alguma coisa, alguma situação que eu já passei que gere em mim um sentimento, tá? E aí temos aqui, né? O que podemos aprender com tudo isso, né? Que não existe só sentimentos bons ou só sentimentos ruins, né? Nenhum sentimento é todo bom ou todo mal, né? A alegria nos faz rir muito, não é mesmo? Mas já pensou se vivêssemos rindo o tempo todo, né? Ia ficar algo muito sem graça. Perderíamos o ar. E a tristeza? Claro que ficar triste, né? A vida toda não seria legal, mas é importante considerar que os momentos tristes também têm seu lugar, né? O sentimento de tristeza, ele vem,
mas às vezes ele nos traz uma lição sobre alguma coisa, né? Mas é importante considerar que os momentos tristes também têm seu lugar. Muitas vezes chorar alivia o nosso coração e é um jeito muito bom de colocar nossos sentimentos para fora, né? Às vezes quando a gente não sabe como falar aquele sentimento, a gente chora e é uma forma de alívio, né? Então, teve aí a atividadezinha, não é isso? E para finalizar, né, o capítulo, né, teve esse textinho aí que fala que os sentimentos, eles nos ajudam a crescer, né, e nos tornar pessoas melhores. Todos os sentimentos que nós temos, como seres humanos, né, todos eles ajudam, tá, a gente a crescer, certo? Seja um sentimento bom ou seja um sentimento ruim, tá? Todo sentimento, ele vai ter algo a me ensinar, certinho, gente? E agora nós vamos para o capítulo 3. Vamos lá. Olha só. E no capítulo 3, né, vimos aí sentimentos por, né? E vimos que nós podemos ter sentimentos não somente por pessoas, mas podemos ter também sentimentos por objetos, né? Enfim, vimos que o mundo, né, de uma certa forma, ele nos afeta, né? O mundo externo, o mundo fora, nos afeta, gerando em nós sentimentos, né? Tão falados sentimentos. Olha só. E vimos os sentimentos por pessoas, né? Sejam sentimentos por amigos, por parentes, né? Pessoas próximas. Nós geramos sentimentos por pessoas, tá? Pode ser um sentimento de carinho, um sentimento de amor, ou às vezes um sentimento de raiva, dependendo do que aquela pessoa me fez, né? Ou a situação que eu passei devido a ela, né? Pode ser um sentimento de... a tia fugiu a palavra agora. De não desprezo, mas de indiferença, né? Então as pessoas, elas despertam em nós sentimentos, tá? Que sempre vai estar ligado a experiências que nós tivemos com elas. Sentimentos por outros seres, né? Que nós vimos que existe sentimento por animaizinhos, por plantinhas, né? Às vezes até mesmo por um objeto, né? Dependendo de quem a gente ganhou esse objeto, né? A gente acaba se apegando, né? Porque foi alguém especial que nos deu, a gente acaba criando um sentimento até por um objeto, às vezes, né? E nós vimos aí, né, as reflexões finais para finalizar o nosso livro, né? Isso, olha só. Essa reflexão permite que a partir de agora você lance um olhar crítico para os cuidados com a natureza, né? E nós precisamos cuidar da natureza, amar a nossa natureza, amar o ambiente onde nós estamos, né? Ter um sentimento por isso, porque como a tia já falou em outra aula, quando eu tenho um sentimento por algo, um sentimento bom, eu vou querer cuidar daquilo, certo? E se todos nós gerarmos um sentimento bom pela natureza, né? Pelo meio ambiente, nós vamos cuidar mais desse ambiente, não é isso? E teve mão na massa, né? E agora eu já sei finalizando, né? Então, meus amores, é isso, ok? Estudem pra prova, tá super fácil, beleza? Façam a atividade que eu vou deixar aí agora e mande foto pra mim. É isso, beijão e até a próxima. Tchau!